Olá, eu sou Rosângela Castro, bem-vindo ao podcast Cantos e Encantos e hoje eu tenho um convidado especial que é o Vilton Soares. Vilton, bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero bater papo hoje sobre muita coisa, sou sua admiradora, tenho muita coisa para conversar e eu quero primeiro saber de você como foi que você entrou na educação. Me conta um pouquinho da tua história. Olá, Rosângela, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse seu projeto novo, um belo projeto que apresenta pessoas incríveis, suas histórias, e para mim é um grande privilégio estar aqui nesse dia de hoje. Bom, a minha história na educação, ela começou muito cedo, né? Eu vim do interior do Maranhão, que é uma história, uma trajetória muito comum dos estudantes de Teresina, que vêm do interior para a cidade estudar. E a minha história se assemelha a essas milhares de histórias, né? Então, eu vim em 97 estudar aqui, fiz todo o ensino fundamental na rede pública, o ensino médio, e aí fui aprovado num curso de matemática da Universidade Federal. Então, a minha história na educação, ela começa com esse interesse de ser professor. Ainda no ensino médio, eu dava aula para vizinhos, para filhos de amigos. E aos 19 anos, fui aprovado no vestibular e comecei a ser professor de reforço, né? Então, a minha entrada no mercado de educação foi como professor de reforço. Dava aula de matemática, de química, de física, e descobri nisso algo incrível, né? Que é fazer com que crianças e adolescentes consigam aprender aquilo que historicamente é apresentado para eles como algo muito difícil, que são as disciplinas de exatas, né? Então, eu desenvolvi nessa época formas de fazer com que eles tivessem essa facilidade maior com os números. Então, esse foi o início, né? E, na época, eu fui aprovado também para outros cursos, passei em contabilidade na Universidade Estadual. Isso você estava fazendo matemática na Universidade Federal do Piauí e já estava dando uma aula de reforço. Esse lugar dessa aula de reforço? Era na casa dos alunos, né? Ah, Eu ia tá. para diversas casas, diversos apartamentos. Eu digo sempre que eu conheço quase todos os prédios aqui da Zona Ah, Leste. aí é que entra o nosso momento Cantos e Encantos, né? Porque a casa faz parte do protagonismo e é por isso que é interessante você botar essa fala, porque às vezes a gente termina, vamos lá, onde é que o Vilton começou? Eu comecei na casa do aluno. É interessante essa tua história. Então conta mais que eu quero, porque tem muita história aí. Continua. A primeira sala não foi bem uma sala de aula, era uma Aham. sala de uma É casa, uma né? sala de uma A casa. sala de um Muito, apartamento. Então, muito eu fiz legal. isso assim, muitas vezes, né? É o lugar mais comum onde o professor particular ministra aula. E é uma forma linda de começar, Sim. né? Dentro da casa do aluno, dentro de um ambiente aconchegante, né? E era nesse lugar, nessas mesas centrais de uma casa, de uma sala, em que a gente reunia os livros, né, as atividades. E geralmente a mãe gosta de passar e ver se a criança está concentrada, aprendendo. Então, assim, foram momentos belíssimos, né, de superação, de amizades que foram firmadas. Eu tenho amigos até hoje, que na época eu era professor dos seus filhos e hoje se tornaram amigos. Eu tenho hoje amigos que foram meus alunos nesses encontros, né? Em algumas dessas salas. E foi assim, para mim foi uma escola, né? Ter vivido essa experiência. Eu digo sempre que todo professor, todo dono de escola, todo empresário do ramo de educação deveria viver isso, né? Ter essa experiência de sentir a dor de uma criança que não consegue aprender, de um pai angustiado que quer fazer com que o seu filho supere essa dificuldade de aprendizagem. E eu tive, assim, foi um presente de Deus para a minha vida ter vivido Esse isso. processo, Esse né? Esse processo. processo Esse processo foi uma grande escola, né? Ter conhecido tantas pessoas, né? E esse ciclo de amizades que eu firmei fizeram muita diferença nos anos seguintes da minha vida, né? Ter esse contato com pais. Porque muitas vezes o professor ele tem contato somente com o aluno, né? Ele tem 40 alunos numa sala, 30 alunos em outra, mas eu tinha muitos alunos e muitos pais que eu precisava conversar, dar feedback, e isso me desenvolveu também como pessoa, porque eu era um professor, mas eu era alguém que trazia feedback para as famílias, né? Que tipo de estímulo o pai poderia ter em casa para ajudar o filho também. E isso me desenvolveu muito como educador,
como formador, isso para mim foi um grande diferencial. Eu acho que a minha trajetória ter começado dessa forma fez muita diferença para eu ter chegado onde eu cheguei. E eu digo sempre que essa experiência, né, de estar frente a frente com uma família, não só com o estudante, mas com uma família, foi completa, né? Porque a gente tinha todo um cenário do estudante, mas tinha também um contexto familiar. Então, muitas vezes eu vivenciava numa sala, né, a discussão do pai com o filho, uma abordagem equivocada, e às vezes eu encerrava a aula e eu conversava com o pai: olha, não faça esse tipo de abordagem, isso aí você deixa comigo, esse tipo de fala não vai colaborar com o crescimento, com o desenvolvimento. Da educação para ele evoluir no aprendizado, é isso? Isso mesmo. E me fala assim, depois desse momento você montou a tua primeira sala de aula, é isso? A primeira sala de reforço. Interessante, Rosângela, que foi exatamente numa dessas casas, né? Eu tinha uma casa, Dona Tessinha, o nome dessa mãe, né? Ela tinha alguns filhos, né? 2 filhos e alguns filhos de amigos que iam para essa casa. Era uma casa grande que tinha uma varanda e ela sempre preparava esse ambiente com lanches, organizava para receber os amigos dos filhos. E eu dava aula para todos eles de uma vez só. Alunos? Era em média 8 alunos, quando eu reunia todo mundo. Já ali começou o primeiro momento do empreendedorismo. E aí eu digo sempre que as palavras têm muito poder, né? O poder de uma palavra, né? Uma semente que é lançada, né? Toda semente, quando ela cai numa terra fértil, num coração ávido para crescimento, ela vai florescer. E eu lembro que nesse dia ela disse assim para mim: professor, já tá na hora de você levar esses meninos para uma sala. É muita gente aqui em casa, arranja um canto para você. E aquela palavra, ela ficou ecoando na minha mente, né? Até então, eu não pensava na possibilidade de ter um imóvel para reunir esses alunos, de ter um empreendimento, de ter um curso. E a partir daquela palavra, eu comecei a pensar, realmente, por que não? E o interessante é que eu era muito jovem, tinha acho que 20 anos, no máximo aí 21 anos. E dias depois, eu procurei ela, né, para a gente conversar um pouco mais. E ela, inclusive, me indicou um imóvel. Não sei se você lembra, Rosângela, mas tinha a panificadora Globo ali na Nossa Senhora de Fátima, sim, bem na esquina. Lembro. E tinha vários imóveis ali para alugar. Na lateral, imóveis pequenos. Sim. E eu fui lá com ela e ela foi a minha avalista dessa sala. Nossa. Eu fiz um aluguel, lembro que era um aluguel de R$300, esse aluguel dessa sala. Como são as coisas, né? A gente entrou na sala, eu olhei a sala e a dona do imóvel me disse assim: professor, tem um depósito em cima que tem alguns objetos de sala de aula. Aqui já funcionou alguns cursos, eu acho que você pode aproveitar algumas coisas. Nós subimos e nesse depósito tinha várias carteiras, tinha uma lousa. Então a gente aproveitou, descemos tudo, limpamos. E aí eu montei a minha primeira sala. Aí o que eu comprei, eu lembro, foi uma mesa, era uma sala só. Então eu separei um hall de chegada, né? Botei uma mesa, um birô, uma cadeira para me sentar, 2 cadeiras, e começava a sala de aula. Um quadro, mais ou menos 10, 12 cadeiras para receber os alunos. Então eu fiz um horário, né? Vinha um grupo da escola X, vinha outro grupo da outra escola, e assim eu fiz esse primeiro curso, né? Eu estudava pela manhã e à noite, e às tardes eu dedicava para ministrar essas aulas. E aí, me fala uma coisa, assim, desse momento, você só era professor de reforço. Como foi que você teve a oportunidade de virar essa chave e se transformar em um dos maiores ícones hoje, que eu posso te falar o seguinte: hoje eu vejo que você mudou a educação do Piauí. No momento que você lançou a Great como uma referência, aproveitou, lançou um empreendimento no coração do Jockey, no Clube Jockey, fazendo aquela estrutura, paisagismo, todo esse contexto. Quando foi que você virou essa chave para se transformar num empresário de sucesso? Qual foi a tua primeira escola? Me conta. Logo depois dessa sala, o negócio cresceu muito, muita procura, porque os alunos tinham resultado. Eu fazia uma coisa bem interessante, que era fazer o aluno se tornar confiante e se desenvolver como estudante, né?
ter disciplina de estudo, ter horário certo de estudar. E eu apliquei um método que era: o aluno fica comigo 3, 4 meses e sai. Eu tinha um interesse em que o aluno saísse, até porque eu tinha muita procura e eu queria meio que dar alta para o aluno. Era sucesso e você queria que ele fosse autodidata? Você aplicava alguma coisa ali já? Eu aplicava um método de estudo, né? De como ele deveria estudar. E a minha ideia não era ter o aluno durante o ano inteiro, diferente de todos os reforços que tinham, né? Os alunos ficavam dependentes do reforço. A minha ideia era o aluno aprender a estudar e sair, e ter autonomia, desenvolver autonomia. E, de fato, isso funcionava, né? E a procura foi só crescendo. Desse imóvel, eu fui para uma casa. Era uma casa de 7 quartos, né? Você Aluguei uma casa. Essa casa ela já era um comércio? Não, ou era uma casa residencial? Era uma casa residencial. A sala virou nossa recepção e os quartos viraram sala de aulas. Os quartos maiores eu dividi, fiz salas menores, porque funcionava com 8 alunos no máximo. Então, eu comecei a contratar professores. Então, o segundo passo foi ir para uma casa, contratei alguns professores e eu ficava mais com papel de coordenação, de entrar nas salas, verificar se o professor estava aplicando a metodologia e de fazer conferências, né? Eu lembro que uma das minhas tarefas era no fim da tarde, pegar um cartão telefônico e ir por ele ao mais perto e dar feedback para os pais. Então, eu ligava para cada pai: olha, hoje o Vinícius fez todas as tarefas, ele está levando uma tarefa extra para casa, quando ele chegar aí, bota ele para fazer. E aí eu fazia isso com cada família, né? Então, o professor passou a ser mais um coordenador, um orientador de estudos, um gestor também daquela, vamos dizer assim, casa, né? Não tinha nome até então, mas já existiam alguns professores que eu trazia da universidade, né? Estudantes de física, de química. E muitos deles hoje são professores da universidade. Um deles hoje é dono de uma escola também. Então, muita gente boa começou ali comigo. Você trouxe ali com você. Mas aí eu fiquei curiosa, qual foi o critério para você escolher essa casa para ser o teu primeiro empreendimento? Qual foi o critério aí? Um dos critérios foi a localização aqui na Zona Leste. Eu queria na Zona Leste, eu queria um lugar de Tu já tinha de fácil definido o acesso. público? Já tinha um público, era um público A, né? Era um público das grandes escolas, era um público da região aqui da Zona Leste, que poderia vir facilmente para esse local. Escolas de alto desempenho, escolas que exigiam muito dos alunos. Então, assim, seu nicho. A gente escolheu esse nicho, né? Até porque a gente cobrava muito acima do que uma escola de reforço tradicional cobrava. Eu lembro que, na época, o meu preço de mensalidade era muito equiparado às escolas. Isso, eu estou falando aí de 15 anos. 15 anos, eu cobrava R$700, R$600. Então, a gente está falando hoje... Você começou exatamente há 15 anos atrás? Tá um pouco mais, está com 17 anos. 17 anos eu comecei... Esse momento aí do reforço. Do primeiro curso foi 17. Foi rápido, Vilton? Muito rápido. Rápido, né? Porque eu conheço a tua história. Tem aí o grupo Objetivo, tem a escola Expert, tem a Great. Cresceu muito. Daí, desse momento da escola de reforço para virar escola tradicional, como foi essa virada? O que aconteceu? Paralelamente a isso, eu comecei a dar aula em algumas escolas, né? Dei aula em 3 escolas bem tradicionais da cidade, né? E nessas escolas, né, eu tinha alunos de terceiro ano do ensino médio. E esses alunos me procuravam no final de semana para eu dar aula para eles. E eu via neles a mesma dificuldade do aluno do ensino fundamental. Também dificuldade de aprendizagem, falta de confiança e falta de metodologia de estudo. E a gente aplicava isso também para alunos de ensino médio, para terceiro ano, e eles conseguiam ter resultado em vestibulares. A gente fazia prova, né, repetição de provas, método de resolução de provas de vestibulares. Eles resolviam provas comigo. Eu dizia: ó, você vai começar por essa disciplina, vai gastar esse tempo e vai passar para a fase seguinte, para a prova seguinte, para a matéria ou disciplina seguinte. Na época era PSIL, né? Eu não sei se você recorda, mas era o PSIL. Então, eu desenvolvia com eles uma forma de resolver prova. E não dava outra, Rosângela. Eles conseguiam passar para medicina, para direito. E aí veio na minha cabeça: por que não um curso para esse tipo de aluno? Foi quando surgiu a ideia de um pré-vestibular. Então, o reforço continua, né?
continuou na época, e eu abri um curso pré-vestibular na Frei Serafim. Isso já era 2011, a gente está falando agora de 2011. Alguns anos depois, surge esse projeto de abrir um pré-vestibular, e o nosso desejo era de abrir no centro da cidade. O centro ainda estava Em plena pujança, né? Muito, né? Tudo funcionava no centro, né? As principais escolas no centro, a Zona Leste, basicamente tinha uma escola, duas escolas, né? Grandes. E aí a gente fez esse planejamento de abrir uma escola no centro da cidade. E foi quando a gente traz o Objetivo para Teresina, uma marca nacional, e a gente abre a primeira escola de verdade. Já foi o Colégio Objetivo? Foi o Colégio Objetivo. Que oportunidade. Me conta essa história do Objetivo, porque tem uma história que você me contou já nos bastidores sobre o imóvel que você foi alugar. Porque, assim, quando você... por que a casa é protagonista? Por que o imóvel é protagonista? Porque, Vilton, eu acredito que o imóvel ele define um destino, ele define o futuro de uma pessoa, ele define muita coisa na vida da gente. Então, nesse momento que você escolhe o Colégio Objetivo, visando ali a Frei Serafim, visando o centro, o que aconteceu? Me fala para o pessoal entender, porque é interessante essa história. Eu lembro que essa história é interessante, Rosângela, porque ela foi um segundo passo assim, muito decisivo na minha vida, né? Eu não falei, mas essa casa que eu aluguei, eu lembro que quando eu fui alugar essa casa, aluguei a sala, que foi um grande desafio, mas a casa foi um salto muito grande, porque eu ia sair de um aluguel de R$300 para um aluguel de R$800. E para mim, na época, era assim, um grande desafio, né? E aquele ato de coragem, ele foi muito determinante, porque quando eu saí de um imóvel de, acho que era 9 metros quadrados, e ir para um imóvel um pouco mais de 100 metros quadrados, foi assim, um grande salto. Mas aquilo me deu coragem, né? Porque eu vi a coisa acontecendo, eu vi o reforço crescendo, e dar esse segundo passo para um imóvel na Frei Serafim de um valor muito mais alto seria assim, o grande desafio da minha vida. Eu lembro que quando nós procuramos um imóvel na cidade, eu encontrei isso na Frei Serafim, tinha uma placa de aluguel de imobiliária, e eu procurei a imobiliária. E quando eu procurei a imobiliária, o representante daquele imóvel era um prédio do seu João Claudino, mas estava com essa imobiliária. E eu fui conversar com o proprietário. E eu lembro que ele olhou para mim assim, não botou muita fé, disse que era muito arriscado ter colocado. Eu abri uma escola na Frei Serafim, no imóvel daquele valor, e eu precisaria de algumas referências, eu precisaria de um calção. E eu não tinha esse valor para dar como entrada. Na época, ele me pediu 3 aluguéis. E aí eu tive uma ideia. Como eu descobri que o imóvel era do seu João, eu fui lá para o centro, para aquela loja, o Lojão do Paraíba, conversar com ele. Mas ele te recusou, Ele né? me recusou. Meu cadastro não foi aprovado. Eu não tinha um perfil para alugar aquele imóvel. Alocar. É porque realmente tem uma regra que você tem que ter ou uma renda, ou um imóvel, ou calção, ou você pagar o seguro, não, digamos. Definitivamente então, eu não tinha um perfil. Nenhum desses você não conseguiu? Não tinha. Eu era uma escola de reforço pequenininha. Eu era um professor não tinha referência de algumas de escolas. Negócio? Não tinha. Era assim, assim, foi uma avaliação racional e que eu não fui aprovado para aqueles critérios, né? Muito simples, né? Mas eu acreditava muito nesse projeto, né? De que era o momento de dar um próximo passo. Eu sabia que era algo que ia dar muito certo. E quando a gente acredita, né? Eu acho que é a grande diferença em quem acredita muito no sonho, né? E eu sabia que eu tinha que dar aquele passo. Então, esse foi um não que eu recebi que eu não aceitei. Como muitos nãos na minha vida que eu não aceitei. Então, eu fiz isso, né? Eu descobri que o imóvel era do seu João Claudino, então eu fui lá para o Lojão do Paraíba, lá no centro da cidade. Sim, ele ficava lá. Sabia que ele atendia lá. Ficava lá. E aí eu cheguei lá por volta de 2 da tarde, disse que queria falar com o seu João. Ele recebia todo mundo, a incrível. Secretária disse assim, vai entrar na fila, tem muita gente para o seu João. Tem uns 20 aí na fila. Receber. E eu lembro que ela perguntou o que era, eu disse que era um imóvel. Eu acho que isso foi uma pauta relevante para ele, né? Eu disse que era um imóvel que eu queria tratar com ele.
Não disse o que era, se era aluguel, se era compra, se era venda. Só disse que era sobre o imóvel. E aí eu peguei uma fila ali de muita gente. Eu lembro que passou funcionário, passou... Até um padre passou na minha frente. Foi muita gente, me marcou esse padre. E porque a paciência lá. Esse padre, eu conversei com ele nessa espera, né? E aí passou muita gente. O seu João foi me atender depois das 18 horas. Da noite. Então eu fiquei aí muitas horas aguardando e nós sentamos de frente. E o interessante é que a conversa começou ele perguntando, conta a sua história, de onde é que você vem? Ele gostava, é incrível. E aí eu contei a minha história de quando eu vim da Ceilândia, que eu vim estudar, e ele me fez a seguinte pergunta, você acha que esse negócio está certo mesmo? E eu disse, seu João, eu tenho certeza que vai dar certo. E ali ele viu, Rosângela, muita paixão assim, nos meus olhos. Eu tenho certeza que o que eu falei para ele o convenceu de que... Mexeu com o coração dele ali. E ele disse, não, esse rapaz vai dar certo. E aí dali... Mas ele me questionou, né? Ele disse, mas ali é Fez Serafim... ele era um bom perguntador. São imóveis muito caros. Esse negócio vai ter quantos alunos? Eu acho que ele fez uma conta de cabeça, né? Se pagaria o imóvel... Na época, o imóvel... Isso, 2011. O imóvel era R$10 mil de aluguel. Um aluguel já considerável, né? R$10 mil é um valor considerável hoje, imagina aí, há mais de 12 anos. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, ele me encaminhou para o setor de contratos. Né? Eu apresentei basicamente meus documentos pessoais, né? Não apresentei imposto de renda, não apresentei... Meu filho, eu acredito em você. E ali nós firmamos o contrato, né? E se passaram alguns anos depois, eu lembro que eu encontrei ele no Teresina Shopping, ele gostava de sentar ali. Sim, sempre. Ele ia tomar um cafezinho. Mas eu vou aproveitar que a gente fala do cafezinho, que isso aqui tá me sentindo... Eu tô sentindo um cheiro tão forte que eu vou pedir aqui para o Ramicel, que é do nosso patrocinador, fazer um cafezinho para a gente. Uma delícia. Tá sentindo o cheiro? Muito cheiroso. Ramicel faz um cafezinho para a gente aí. Daviti Café, o nosso patrocinador. Aproveitar também para falar do meu patrocinador, que é o Bruno Carvalho, da Creative Hair, que patrocina aqui meu cabelo, minha maquiagem, a minha make é dele também. Então, continuando, enquanto chega nosso café. Você está sentindo esse cheirinho? Eu amo café. Muito bom, eu adoro café. Tu gosta de café também? Adoro café, Rosângela. Eu amo. Eu tomo uns 5 por dia, mas eu estou diminuindo um pouquinho porque eu fico muito elétrica. Mas conta aí, me fala aí da... E aí eu lembro que, acho que 5 anos depois, eu reencontrei, né? Uhum. E eu perguntei, seu João, o senhor lembra de mim? E ele disse, lembro, sim. Isso lá no shopping? Isso lá no shopping. Naquele café lá do shopping. E foi um momento muito memorável, porque eu contei para ele, seu João, eu já tenho tantos alunos, isso 5 anos depois, aproximadamente. E ele me disse uma coisa muito interessante. Primeiro, eu não sabia que ele lembrava dessa história, né? E ele lembrava da história, e ele disse assim, eu sabia que você ia dar certo, rapaz. E então, assim, o seu João tinha uma percepção muito aguçada, né? De negócios, né? E ele tinha uma visão de águia, né? Eu acho que ele batia o olho na gente e ele sabia se você tem paixão e tem discernimento de valor, né? Se sabe fazer conta, ele já acreditava. Então, ele tinha esse diferencial de olhar para você e descobrir um talento. Eu acho que foi isso que ele viu em você. Eu acredito muito nisso. E aí, depois dali, a gente foi para outros imóveis. Ali foi o primeiro... o primeiro negócio. Primeiro imóvel, né? Assim, do Colégio Objetivo, na época, né? Eram 4 salas, um imóvel lindo, né? Um imóvel tombado, todo no taco. Eu já te visitei lá. Foi? Eu vendi um imóvel para ti. Te visitei lá na parte de cima, teu escritório era lá em cima, exatamente. Olha, mas faz tempo também, acho que foi 2012, eu acho que foi 2012, 2013 que eu te vendi esse imóvel. Mas você sabia que ali naquele imóvel, ele foi também uma virada de chave para mim, né? Eu descobri que a arquitetura tem muito a ver com a educação. Era um prédio tombado, um prédio muito charmoso, você lembra, né? Com arquitetura muito interessante. Ela é neoclássica, né? Neoclássica. É um imóvel que aquelas casas na Frei Serafim, elas são todas nesse contexto, nessa arquitetura. Um casarão de uma família muito nobre, né? E que... Pode servir aqui. E que, coincidentemente, a gente está falando de casa, era uma casa, né? Era uma residência, né? Tinha todo o charme das suítes, né? Os banheiros muito bem elaborados, e a gente transformou num curso,
Então, os alunos valorizavam muito a arquitetura. A gente tinha muito cuidado com a reforma do prédio, com a manutenção, com a revitalização Você daqueles... manteve, né? A gente manteve tudo, né? E ali eram quatro salas? Eram 4 salas. Tá. Então, assim, a gente já rompeu com o padrão de sala de aula. As salas de aula lá, elas eram verdadeira obra de arte, né? A gente não mexeu em forro, nas janelas, tinha vitrais. Tinha algumas janelas, Rosângela, com vitrais belíssimos, né? E a gente colocou uma lousa, a gente fez, na época, um detalhe de madeira, mas a sala virou uma grande obra de arte, como deve ser uma sala. Então, ali eu descobri que a arquitetura tem muito a ver com a educação, né? E o ambiente de aprendizagem, o ambiente, eu digo, o espaço, ele contribui muito com a qualidade da aprendizagem. E os alunos, a forma de se comportar, a forma de falar, ela é muito influenciada por um ambiente. Eu acredito muito nisso também, eu acredito demais. E esse ambiente, ele trouxe, naquela época, muita inspiração. Eu lembro que depois daquele negócio, eu vi surgindo muitos cursos, né? E todos os cursos que surgiram tiveram uma preocupação com a estética. O tipo de recepção onde os alunos chegam, onde eles esperam. Muito embora o espaço fosse um espaço pequeno, a gente pensou em cada detalhe. Então, o espaço do café era muito legal, a sala onde os alunos esperavam era muito legal, a sala dos professores, a recepção. Então, começamos um negócio já diferente. Não era uma escola onde tinha cerâmica nas paredes, onde tinha portas de ferro, não. Eram portas de madeira revitalizadas, um espaço bem preservado, um tipo de planta que nós escolhemos. Então, tudo isso eu atribuo também o sucesso da nossa história com a preocupação com os detalhes. Então, a escola surge pequenininha, mas com um foco muito grande, Rosângela, em detalhes e em diferenciais. Então, a estética foi um grande diferencial desse nosso começo. Entendi. Ali, eu lembro, eu matriculei meu sobrinho nessa escola. Eu subi lá, negociei, fechei negócio lá com você também. Eu lembro exatamente. Quando você falou aí, eu lembro exatamente do que aconteceu. Então, você mudou aí também esse ambiente. Nesse momento aí, você mudou também a visão da gente com relação ao objetivo, porque aí cresceu, mudou, né? Depois você foi para outro prédio na Zona Leste. Foi. Conta esse momento da mudança para a Zona Leste. Cresceu tanto o negócio que você precisou ir construir um outro prédio. Foi construção. Conta essa história também que para a gente entender essa linha. A verdade é que a escola cresceu muito rápido, né? Foi um boom, né? Em 2012, a gente abriu esse primeiro prédio na Frei Serafim. Em 2013, nós já fomos para um segundo prédio. Em 2014, um terceiro prédio. Em 2015, a gente construiu um prédio do zero, né? Um prédio para educação infantil. Aí vamos para o café, porque vamos aqui eu estou sentindo. Obrigada, Ramsel. Obrigado, Ramsel. Fazer um brinde no café. Vamos lá. Um brinde a esse projeto. E aí o fato é que a gente foi para esse imóvel na Zona Leste. Nós fomos começamos esse movimento de vir para a Zona Leste. Já tinha algumas escolas, mas em 2015 a gente veio para cá com um projeto de ensino fundamental. Nós tínhamos até 2014 tínhamos só ensino médio. Então, em 2015 a gente veio com o ensino fundamental. Então, a escola passou a ter agora o cursinho, o ensino médio e o ensino fundamental também. Então, já era um novo desafio. E aí passamos a sonhar com um novo prédio. Até então, todos os prédios eram prédios já prontos, prédios alugados. E a gente começou um projeto de construção de um prédio, de um terreno, né? E essa minha experiência com construção de escola nasce aí. Até então, a gente fazia reforma de escola, né? A gente fazia adaptações, que em geral as escolas são grandes adaptações. As escolas são geralmente grandes galpões ou prédios onde se constrói salas de aula. Só que um projeto educacional correto, ele não surge pedagogicamente e vai para o físico, né? Ele surge, na verdade, com a ideia de espaço. Né?
Um bom projeto pedagógico, um bom projeto de uma escola, ele precisa nascer juntamente com o espaço físico. O espaço físico, como eu disse anteriormente, ele define muito bem como esse projeto pedagógico ele vai funcionar. Então, o espaço, o prédio, a sala de aula, ele impacta diretamente nessa forma de se fazer escola. Então, assim, para a gente construir essa primeira escola, a gente partiu do princípio, o que é que nós queremos como escola? Qual o objetivo daquilo que a gente vai aplicar? Como vai ser a rotina no dia a dia de cada criança, de cada adolescente? E a partir daí a gente começa a rabiscar os espaços. Então, um projeto arquitetônico, ele não pode surgir e depois eu botar alunos dentro desse projeto. Ele precisa nascer em paralelo com o projeto educacional. E a gente fez, na época, projeto... Só para eu entender, é pensado o modelo e o espaço físico em seguida, ou é pensado juntos? Esse desenvolvimento da educação como metodologia, como método, como é que você desenha, né? Primeiro surgem as expectativas de escola, né? Qual a expectativa que a gente quer com essa escola? Projeto pedagógico, a metodologia que vai ser aplicada e as expectativas de aprendizagem. Primeiro se estabelece isso. Depois eu vou preparar o espaço para receber isso. Então, o espaço, ele precisa receber todas essas influências e a gente fez isso ao longo dos anos, né? Todas as escolas em seguida que a gente fez, a gente escutou diretores, professores, especialistas e até alunos. Por quê? Porque a dinâmica do dia a dia de uma escola, ela não é por acaso, né? O tamanho dos corredores, a luz que entra na sala, os espaços de brincar. Isso define o aprendizado também? Totalmente, né? E existem estudos que mostram isso, né? O índice de sucesso acadêmico de uma escola, de um aluno, está diretamente proporcional às escolas, né? Não à toa. Ao espaço, à estrutura, à arquitetura, ao ambiente, tudo está definido junto com a metodologia. É isso? Isso. Existem vários conceitos de escola hoje no mundo, né? E um dos conceitos mais contemporâneos e modernos é chamado de espaço que educa. O espaço, Rosângela, ele também educa. Não é só o professor. O espaço como realmente área, né? Designer, eles são fatores educativos, né? As crianças aprendem com o espaço. As crianças aprendem de forma espontânea em cada um desses espaços. Então, o espaço, a sala de aula não é mais só lugar de aprendizagem, né? A sala de aula precisa ser cada canto de uma escola. Então, quando se constrói uma escola com esse conceito, se constrói uma escola pensando, tudo é sala de aula. Então, o refeitório é sala de aula, o pátio é sala de aula, a parte externa é sala de aula. Então, se tudo é sala de aula, então tudo precisa ser de forma intencionalmente construída, pensando na aprendizagem. Então, todos os projetos que seguiram, a partir daí, a gente pensou com essa metodologia. E aí a gente fez um tour pelo mundo, né? A partir daí, em 2016, a gente começa, eu e Miriam, minha esposa, a gente começa a entender que isso é muito importante, né? Que existem conceitos muito, muito sofisticados no que diz respeito à construção de uma escola. E a gente começa um tour pelo mundo, né? A gente faz desde a América do Norte até a Oceania, né? Então, a gente fez Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, né? A gente fez Japão, China e fomos para a Oceania, Nova Zelândia, Austrália. Então, nós conhecemos o que há de mais moderno, mais sofisticado no que diz respeito à educação. Nesse momento aí das viagens, tu estava já com a semente do conceito da Great já nascendo, ou foi nesse caminhar que você conseguiu essa ideia? A busca por estudar isso surgiu quando eu disse assim, é possível fazer mais. Né? A gente já tinha grandes resultados em vestibulares, nós já tínhamos muitas conquistas no que diz respeito a resultado acadêmico. Mas a gente sabia como agente formador, agente de transformação, agente de impacto, dá para fazer muito mais, né? E a gente tinha acessos a números, a resultados mundiais, a desempenhos mundiais, e a
nós sabíamos que existia algo mais além. Então, essa busca não foi uma busca de construir uma nova escola, mas de reinventar a nossa escola. E a gente fez isso. A gente foi em busca de um projeto, né, de escola mais inovador. E quando a gente encontrou essas escolas bem inovadoras, né, escolas que são super premiadas no mundo inteiro, escolas com resultados incríveis no ranking do PISA, no desenvolvimento... E o que é o PISA? Deixa eu entender. O PISA, vamos dizer assim, é o Enem das escolas. Existe o Enem dos estudantes, o PISA é o Enem das mundial, escolas. né, de todas as escolas do mundo, né? E aí você está se inspirando em escolas mundiais para aplicar essa escola no nosso Piauí. É isso que eu acho impactante para mim, porque você estava se inspirando em escolas totalmente diferenciadas. Porque, assim, nosso Piauí, nós temos uma vantagem. A educação daqui, ela é muito diferenciada. E nesse momento que você está indo buscar em outros países, em outros locais, uma educação disruptiva e está criando um projeto embrionário aí, que eu sei que já estava na sua cabeça desde então, né? Começou esse pensamento, essa, digamos, vontade, né? E traz esse modelo Great. Me fala desse momento do modelo Great, porque eu sou super feliz, eu vou aproveitar para te falar. Eu sou super feliz em estar com meu filho na tua escola. Digamos, momento que eu tirei ele de uma outra escola que era muito boa também e coloquei ele lá, eu vou te falar uma frase que ele me fala todo dia. Mãe, a minha sensação que eu estou saindo de um festival. Todos os dias eu estou saindo do festival. E ele vai feliz. Ontem ele chegou em casa, era 8 horas da noite. 8 horas da noite. Ele saiu de casa às 7 da manhã, ele almoça na escola, porque foi assim, diferente para mim nesse momento. Aí eu fiquei meio, ai, Senhor, eu estou acostumada a almoçar todo dia na mesa com meu filho, porque é uma cultura lá em casa da gente almoçar na mesa, que eu trouxe da casa dos meus pais. Então, lá em casa, sempre os meninos na mesa comigo. E eu senti muita falta. Mas depois eu entendi que ele desenvolveu muito. E quando ele chegou ontem à noite, que ele chegou cansado, acabado, 2 horas de futebol, ele disse, mãe, eu estou aqui acabado. Aí eu disse, filho, não aguenta mais nada. Ele disse, eu quero só tomar um banho e dormir. Então, é como se ele tivesse realmente vindo no festival. Então, parabéns por esse projeto, sou feliz. O ambiente, o tamanho da estrutura, a escola, você está de parabéns. E isso mudou a educação do nosso estado. Porque depois daí eu percebi que as escolas elas começaram a se preocupar com o ambiente, se preocupar com a arborização que a gente precisa, o paisagismo. A escola é linda, eu sou apaixonada, eu sou uma divulgadora, não precisa me pagar, eu divulgo. Obrigado, mesmo. Rosângela. Me fala dessa tua visão aí e conta mais sobre a Great. Só para falar, para reforçar isso que você falou, né? Existe um antes e um depois da Great. Acho que existia um modelo de escola. E eu digo não só no aspecto físico, né? Mas no aspecto de se fazer mesmo, dia a dia, a rotina de uma escola antes da Great e depois. Não que as escolas não faziam bem, não faziam certo. As escolas de Teresina sempre foram muito boas, né? Deixa eu aproveitar. Você trouxe alguma imagem que a gente possa colocar aqui na TV? Sim. Trouxe? Trouxe. Tá. Jean, me ajuda aqui para a gente mostrar aqui, porque a gente vai falar da Great, as pessoas precisam entender o que é Great. O espaço. Você pode, enquanto está mexendo aí, pode mandar para o WhatsApp dela, a gente chama Manda para o WhatsApp. Me dá o meu celular. Pode mandar aqui, porque aqui a gente fica à vontade mesmo, aqui é para a gente fazer assim. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu te mandar aqui, Rosângela. Vai lá, porque é preciso. É necessário a gente mostrar para poder... Eu vou te passar o celular aqui, pode ser? E aí você... O celular iPhone? A gente conecta direto na TV. Então, pronto. Deixa ele ajudar. Aí você mesmo daí você controla. Aí tu pode controlar. Faz igual. Eu vou demorar um pouquinho a encontrar. É só tu jogar as fotos lá, que ele faz o resto. Eu só preciso ligar seu celular aqui na TV. Deixa eu só fazer o seguinte... Ver se eu acho aqui elas juntas aqui. Tem um bloquinho aqui.
E não perde o time da história, porque essa educação ela vem mudando mesmo. O Piauí tá com outra perspectiva da educação, as crianças estão tendo outra visão, Não tô achando fácil, Rosângela, aqui. estão incluindo esporte, tá sendo incluso outras coisas que não havia. Eu mesmo vou aproveitar, assim, a gente participou ano passado de um momento que o Wilton, ele fez uma festa da Great e aí voltou a ter competição entre as escolas e foi lindo. As crianças, o meu filho chegou para mim e falou: mãe, eu me senti como se eu fosse um jogador de futebol profissional. Estava muito feliz com o festival. Qual era o nome daquele festival, Wilton? Jogos da Amizade. Jogos da Amizade. Ele falou assim: mãe, eu estava me sentindo como se eu fosse um jogador profissional. É muito lindo isso. Não tem. Eu sou feliz demais com o resultado do que eu vejo lá, do que a gente recebe. Como eu estava dizendo, Rosângela, as escolas de Teresina são muito boas, né? Reconhecidas nacionalmente, né? E essas minhas viagens, né, para essas escolas de referência no mundo me trouxe inspiração para isso, né? E a pauta aqui do seu projeto é muito interessante, que é falando sobre a importância dos imóveis, né, das áreas como instrumento de transformação. E quando eu voltei de muitas dessas viagens, né, eu sabia que eu tinha que botar um projeto diferente, eu sabia que eu precisava abrir uma escola que fosse diferente de tudo que havia na cidade, mas eu precisaria necessariamente de uma coisa: do imóvel certo, do prédio adequado. E eu sabia que isso era determinante para que eu pudesse aplicar toda a metodologia que hoje temos na Great. Então, o espaço, ele determina um projeto pedagógico de uma escola. Então, o espaço, ele é imprescindível. E aí você foi para a busca do imóvel, foi para a busca... Porque, assim, o que eu acredito? O lar não é só nossa casa. O lar é o ambiente que eu estou no dia a dia. Na minha empresa, eu tenho meu cantinho, meu pedacinho, que é o meu lar, porque eu passo 6, 4, 8 horas por dia. A mesma coisa, a criança ela vai passar, é o lar dela, onde ela está morando o dia todo, 8 horas. Digamos, o Murilo ele entra 7 horas da manhã na Great e ele sai às 18h30, porque eu botei no full time, né? Então, lá ele pratica esporte, lá ele almoça, lá ele lancha, lá ele faz amizade. Ainda quer ficar mais tempo lá. É incrível. Olha que eu tenho um ambiente de lar, minha casa também é muito família. Mesmo assim, ele ama. Então, assim, esse momento de escolher o que você viu, qual foi a tua busca, qual o critério que você utilizou para escolher o ambiente, o local, o imóvel? Me fala. Eram 2 critérios básicos. O primeiro era uma área grande, né? A gente precisava de uma área acima de 10 mil metros quadrados. Eu lembro que você me procurou, você me buscou. Eu te busquei, exatamente, porque eu precisava de uma área que trouxesse o modelo de campus, né? Que fosse uma área realmente bem ampla. Tipo escola americana. Tipo escola americana, porque o explorar, né, ele é muito, muito importante nesse processo de desenvolvimento, sobretudo da infância, né? Então, eu precisava de uma área grande. Segundo critério, eu precisava de uma área bem arborizada, bem verde. Então, não adiantava ser uma área só de terreno, sem planta. Então, eram 2 coisas: uma área grande e uma área muito verde, né? A natureza como elemento de desenvolvimento do ser humano e da aprendizagem casam com esse projeto, né? Que é um projeto super valorizado pela Unesco, né? Escola campus, escola parque. Então, que já é um outro conceito de escola. Lembra que eu falei da escola que educa? E existe também um modelo, esse conceito de escola parque. Então, eu queria trazer esse conceito de escola que educa como conceito arquitetônico, e queria trazer também esse conceito de escola parque. A natureza como parte
desse ambiente de formação. E aí a gente começou a procurar esses espaços, né? A gente começou a procurar esses espaços e na cidade não tínhamos muitas opções que não fossem, por exemplo, fora da cidade. E a gente começou a procurar vários imóveis. A maioria eram pequenos, não atendiam a esse primeiro critério de tamanho. Outros não eram verdes, eram áreas que tinham sido desmatadas, também não atendiam. Só que eu já morava aqui na Zona Leste. E eu sempre passava ali em frente ao antigo Jockey Club, né? E comecei a reparar que era um imóvel que estava há anos, né? Fechado. Um imóvel que era um imóvel muito clássico aqui da cidade, mas que, por tempo, ele não era utilizado. E eu comecei a sonhar com aquele imóvel. Aquele imóvel ele se encaixava muito bem com esse projeto, porque, além de ser uma área grande, uma área verde, era também um terceiro critério que nem tinha na minha cabeça ainda, uma área nobre. Né? Então, ser nobre inicialmente não era um critério. Só que aquele lugar, ele reunia todos esses critérios e outros muito mais. Ele tinha uma história com a cidade, não é verdade? O Jockey Club, ele tinha uma história com a cidade, com muitas famílias se casaram ali, muitas pessoas se formaram festas. ali. Então, para nós, isso veio a somar muito. Era o programa do Teresinense do domingo, era ir para o Jockey Club também, Vilton. Então, era um imóvel que o Teresinense tem muito amor, né? Tem um valor emocional ali, né? E aí a gente conseguiu reunir naquele lugar uma área grande, uma área verde e um espaço nobre. Vou ver se eu acho que tem um vídeo aqui, Rosângela, que mostra... Tem um vídeo que mostra exatamente o prédio de uma perspectiva mais ampla. Pode procurar aí que a gente aguarda aqui. Para a pessoa entender o que a gente está falando, né? É porque muita gente, às vezes, vê a escola, ou fala da escola, mas não tem, às vezes, a dimensão do que a escola é, né? A escola tem uma fazenda dentro da escola, a escola tem... Inclusive, alguns animais que a Rosângela doou, alguns patos belíssimos, viu, Rosângela? Esses patinhos tem que colocar na frente. Eu já imaginei, peguei os patinhos lá do sítio e aí já levei com essa ideia de ficar o patinho na lagoa. Sabia que um pai levou essa semana, há uma semana atrás, uma tartaruga. Então as crianças têm a família de animais ela está crescendo, né? Tá, tem que ter... Mas se tiver só a foto, Vilton, não tá... Sabe, Rosângela, que hoje a gente tem ali, né, um espaço que eu digo sempre que ele é o espaço ideal de uma escola, né? Acho que toda escola ela precisa se preocupar com alguns fatores que são muito importantes para a formação, né? Aqui acho que é um espaço... Acho que esse vídeo mostra um pouco do que a gente... Da história do espaço da escola. Esse vídeo mostra a construção da escola, né? A reforma. Eu participei muito, porque eu moro do lado, passava todos os dias na frente, eu estava ansiosa pela entrega, né? E sabe, Rosângela, que foi uma construção assim em tempo recorde, né? Foram 7 meses, né? De uma reforma. Mudou a piscina, mudou a estrutura externa, né? A forma, mudou muito, né? Campo, tu refez o campo, mas voltando a... O prédio ficou 8 anos, acho que quase 8 anos abandonado, né? Então, muita coisa foi destruída, muita coisa foi roubada, a gente teve que restaurar muita coisa. E eu acho que foi um prédio que a cidade ganhou de presente de volta, porque a gente revitalizou. Nossa, isso muita coisa, a gente trouxe o glamour do prédio novamente de volta, né? A gente trouxe beleza para essa área, né? Olha que linda a imagem de cima, muito, muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe modernidade, né? O prédio ajudou muito porque era um prédio
dos anos 50, né? Mas que extremamente contemporâneo, né? Muito atual. E A arquitetura dele era muito moderna. muito moderno, né? E assim, ele estava à frente do tempo. muito, né? Muito à frente do Hoje a tempo. gente olhando para esse prédio, a gente percebe o quanto esse prédio foi construído para esse tempo, né? Espaços Estacionamento. abertos, vias bem largas. Então, o acesso do drive passam 3 carros em alguns espaços, 2 em outros. Estacionamento para quase 500 veículos. Uma verdadeira escola americana. Uma escola para o mundo, uma escola que não deixa a desejar em nenhuma dessas escolas que eu visitei. A propósito, muito melhor do que muitas dessas escolas, né? Eu nessas últimas viagens que eu fiz, eu viajei agora, no ano passado, para Singapura, e eu levava sempre um portfólio da minha escola. E quando eu visitava as escolas, eu recebia o presente deles e dava o presente da nossa escola. E eu sempre entregava um book da Great. E eles ficavam encantados. Que escola fantástica. Então, é uma escola que as pessoas de outros países veem e se admiram. E então, a gente não acredita que tem isso aqui no Piauí, porque realmente é uma escola diferenciada, o espaço. Hoje você está fazendo a cobertura das quadras, não é isso? Sim. Que está... terminando o nosso sol escaldante, não permite a gente ter toda essa área descoberta, né? A piscina com raia é a única piscina para... É a única piscina olímpica. Olímpica, né? Daqui, né? As escolas em geral, elas não têm piscina, e a nossa piscina ela é uma piscina para competições oficiais. O nosso campo é um campo oficial, a nossa quadra é uma quadra oficial. A gente se preocupou muito em ter espaços que pudessem receber grandes eventos, né? Há um projeto na Great de desenvolvimento de grandes acadêmicos, mas também de atletas, né? A gente quer que os nossos estudantes eles se desenvolvam como pessoas. E as pessoas, elas são variadas, né? Nem todo mundo vai ser cientista, nem todo mundo vai ser um pesquisador, nem todo mundo vai ser um médico. Alguns vão ser músicos, alguns vão ser atletas. E a gente respeita muito as habilidades dos jovens. Então, respeitar isso é pensar no futuro. Né? Respeitar essa fase deles de desenvolvimento, do poder de escolha. Ela produz profissionais muito mais realizados e muito mais felizes, né? Quando eles têm a opção de, nessa fase da infância e da adolescência, ter essas experiências, eles escolherem, tomarem suas decisões, eles não vão olhar para trás e dizer: eu não tive essa oportunidade, eu não pude fazer essa escolha. E diferente, a gente quer que eles tenham essas oportunidades, né? Meu filho, por exemplo, teve a felicidade de transitar em todos os esportes. Ele fez judô, fez natação, fez vôlei, fez basquete e se encontrou no futebol, por exemplo. Né? Eu já tenho filhos de amigos que não nadavam e se encontraram na natação. Outros no tênis, né? A escola também tem tênis. Então, assim, a gente acredita na Great que todo aluno, toda criança gosta de praticar esporte. Toda criança, a natureza do ser humano, ela aponta que todo ser humano tem um gosto por esporte. Só que muitos deles não têm a oportunidade de conhecer. Né? A mesma coisa também com o desenvolvimento de outras habilidades. É uma escola que incentiva e estimula os estudantes a desenvolverem muitas outras habilidades de negociação, na área artística, no teatro, na ginástica, na comunicação, no desenvolvimento de negócios. Então, a escola tem várias áreas distintas onde os alunos têm a oportunidade de experimentar isso. E o legal é que você também está trazendo outra coisa, que é as viagens. Levou a criançada para a Serra da Capivara, agora levando para Madrid, jogar no Real Madrid, que é uma expectativa bem legal. Está fazendo os intercâmbios para o Canadá, para a Nova Zelândia. Como é isso? Como é que está esse projeto? Rosângela, eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode fazer por nós e por nossos filhos é expandir a nossa mente, né? E uma forma de fazer isso são os livros, são os vídeos, mas existe uma forma em que se faz isso de forma exponencial. É viajando, é conhecendo o mundo, é conhecendo outras pessoas, né? Eu acredito que essa é a forma
mais natural, e uma forma que mais acelera essa expansão de mente. Então, ter uma experiência internacional muda a vida de uma pessoa, né? E eu posso te garantir que esse projeto da Great foi influência de experiências internacionais que eu tive. Várias histórias de grandes empreendedores brasileiros surgiram em outros países, surgiram conversando com outras pessoas. Então, essa internacionalização, essa experiência que a gente proporciona para os nossos alunos e muitas vezes para alguns pais, e você vai ter essa experiência com o seu filho agora em Madrid, ela traz um impacto muito grande para eles como pessoas e para negócios como os nossos, né? Então, assim, é uma escola que investe nessa experiência de aprendizagem também. A gente entende que aprender não é só na sala de aula. A gente tem alunos da nossa escola que passam 3 meses em intercâmbio, 1 ano em intercâmbio, mas a gente incentiva, a gente estimula para que eles saiam de Teresina, saiam do Brasil e tenham outras experiências. E a escola, ela é esse canal, ela abre essas portas de escolas no exterior, de universidades. Então, aí você só para eu entender aqui, você fez parceria com outra escola e a criança sai, digamos, uma criança da 7ª série. Ou 7ª série, não, 7º ano. 7º ano. 7º ano. Sai e vai para a escola Nova Zelândia. Ele entra lá em 3 meses, isso não interfere? Me fala como é que funciona. A gente tem critérios e muito cuidado para escolher escolas e universidades. Por exemplo, quando a gente escolhe escolas, a gente firma parceria e a gente procura escolas que têm o mesmo currículo que o nosso. A nossa escola utiliza 2 currículos internacionais. Então, o mesmo currículo do ensino fundamental que nós utilizamos aqui é utilizado em centenas de escolas no exterior. Por exemplo, os alunos que foram para Nova Zelândia, eles foram para uma escola que era uma escola IB também. Então, claro que não exatamente, mas muitos dos conteúdos estavam alinhados com o que eles estavam aprendendo aqui. Então, eles foram para uma sala de aula lá, com alunos da mesma faixa etária que eles, aprendendo as coisas que eles estavam estudando aqui. Então, os nossos livros, alguns dos nossos livros já são livros internacionais, alguns dos nossos professores já têm experiência internacional, muitas aulas acontecem já em conjunto com outras escolas pelo mundo. Então, os nossos alunos já vivem essa interação regularmente, né? Periodicamente, frequentemente. Então, quando eles saem daqui para ter uma vivência internacional, é uma experiência mais profunda, uma experiência, vamos dizer assim, voltada mais para pessoas, estar perto com outras famílias. Eles ficam na casa de famílias, alguns deles, né? Tem experiência de ter um professor. É uma experiência da cultura, não é só a escola, é a cultura. A cultura daquele local, daquele né? local. Eles vivenciam exatamente os costumes daquele país, né? O modo de viver naquela cidade. E eles voltam muito mais ricos, muito né? mais maduros também. Muito mais maduros. Costuma ir, normalmente, crianças de que idade? A partir de 12 anos a gente faz esses intercâmbios. O ano a partir passado, do 7º ano, 8º ano. 12 anos a partir do 6º ano. 6º ano. O ano passado a gente fez Estados Unidos, a gente fez Nova Zelândia, a gente fez Madrid. Esse ano a gente fez agora em janeiro, a gente fez Boston. Eles tiveram experiência em Harvard, no MIT, em Yale. Alguns alunos tiveram uma experiência bem interessante de poder participar de um evento internacional com estudantes de vários países. Agora, em março, nós teremos a experiência de Madrid, que os nossos alunos fazem parte de uma comitiva, onde eles vão competir com alunos do mundo inteiro. E foi incrível ano passado, porque o meu filho, por exemplo, jogou num time que tinha espanhóis, japoneses, indianos. Então, dividiam camarim, hotel. Então, aquilo foi assim, muito enriquecedor para eles. Agora, em junho, julho, a gente já vai fazer Canadá, Toronto. Então, um grupo grande está indo para Toronto, né? Vão ficar dentro da Universidade de Toronto, a maior universidade do Canadá. Vão ter a experiência de ter uma vida de um estudante universitário, não apenas desenvolvendo o inglês, mas aprendendo sobre negócios, sobre marketing, sobre tecnologia. Então, é uma experiência de desenvolvimento acadêmico, do desenvolvimento da língua inglesa e também das soft skills, né? De desenvolvimento de habilidades de outras
né? É que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano como um todo. Olha, eu tenho uma experiência com meu filho mais velho. Ele morou 1 ano na Nova Zelândia. E ele me falou o seguinte: mãe, já na universidade, ele falou para mim que eu deveria pensar em colocar os 2 mais novos, porque são 3, Wilton. Tem o mais velho, o do meio e o pequeno. São 3 homens. Então, ele falou assim, mãe, pensa... Ele é mais velho 7 anos do segundo, né? Do irmão mais novo que ele. Então, ele falou assim, mãe, pensa em colocar o Arthur numa escola para desenvolver a criatividade. Por quê? Ele, quando entrou na faculdade, ele teve uma dificuldade de criatividade. Ele disse, olha, não é só mais... No meu setor, que ele é humanas, né? Não é só você saber. Ele passou em primeiro lugar geral na época, lá na FAAP, em São Paulo, ele foi o primeiro lugar geral. Tá? E ele falou que estava sentindo dificuldade na criatividade, que ele estava no curso de cinema, então ele sentiu muito essa dificuldade. Como é que você vê isso, essa questão? Porque você falou agora há pouco que a gente não vai ter só médico, nem só engenheiro, nem só advogado. Tem outras áreas, a educação tem mudado, o mundo tem mudado, e a gente, aqui no Piauí, está muito focado... quer dizer, mudou, você vem mudando isso. Estava muito focado nessa parte da educação pura. Agora, nesse momento que você está mudando isso para desenvolver esporte, você está mostrando o outro lado, a parte da criatividade, o que você cria, o que você coloca para os seus alunos na Great, como é que você desenvolve isso, o que você está pensando? Sobre a criatividade, a verdade, Rosângela, é que o ser humano ele nasce criativo. Uhum. Basta você observar uma criança, né? A criança ela é criativa. E existe um escritor britânico que ele fala que muitas escolas matam a criatividade. Uhum. Então, a escola ela não ensina criatividade. Ela permite que as crianças continuem criativas. Uhum. Então, o grande papel da escola é estimular para que essa criatividade seja ainda mais desenvolvida. Mas as crianças, naturalmente, nós nascemos criativos. A gente sonha em voar, a gente sonha em desenvolver foguetes, não é isso? Então, a criatividade ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Nós só chegamos até aqui porque pessoas criativas ela é um sinônimo de criar, não é? Então, as pessoas só criam se elas forem criativas. Então, esse cenário aqui passou por alguém criativo. Alguém que teve a ideia e expressou isso de forma prática. Então, as pessoas nascem criativas e elas são impedidas, muitas vezes, de exercer essa criatividade. Então, o nosso papel como escola, como pais, é não permitir que isso desapareça. É estimular essa criatividade. Então, a escola tem um papel fundamental. Os alunos passam muito tempo numa escola, 8 horas. No caso da Great, às vezes passam 10 horas na escola, 12 horas na escola. Então, ainda aumenta essa nossa responsabilidade, né? De desenvolver essa criatividade. Então, existem formas, metodologias de ampliar essa criatividade. Então, a Great ela vem com essa proposta de ser alguém que defende essa proposta. Esse modelo de estimular a criatividade. Então, os nossos alunos desenvolvem projetos, eles são autônomos, eles são estimulados a criar o tempo inteiro. Então, eles criam projetos, eles criam empresas, eles criam soluções, eles criam foguetes. Então, eles passam muito tempo criando, né? Sob a supervisão de um adulto, de um profissional. Então, esse estímulo pela criatividade, né, e o desenvolvimento disso, ele dá continuidade em outra coisa extremamente valorizado no dia de hoje, que é a inovação. A inovação nada mais é o passo seguinte da criatividade. Não existe nada que foi inovador que não começou com algo criativo. Então, a gente fala sempre assim, precisamos ser criativos, ou inovadores, precisamos de elementos de inovação, mas não nos lembramos que, para isso acontecer, a gente precisa estimular a criatividade. Então, muitos pais cometem esse erro, né? Querem que seus filhos sejam grandes profissionais, mas não permitem que eles sejam criativos.
Então, eles vão ser repetidores, vão ser replicadores, né? E muitas vezes eles não vão expressar a sua natureza. E a natureza do ser humano é expressar essa criatividade. Até porque, eu vou abrir um parênteses aqui para falar algo assim muito pessoal. Nós somos a semelhança de Deus, né? E que é o exemplo de criatividade. A maior referência de criatividade é o próprio Criador. Uhum. Então, se nós somos semelhança dele, Rosângela, não há motivo nenhum para a gente não exercer também essa criatividade. Você falou em Deus, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Na Great, vocês têm alguma orientação espiritual, em relação à meditação, em relação à oração? Como é que vocês orientam os alunos com relação à espiritualidade? A escola ela não manifesta um tipo de crença, um tipo de religião. A gente respeita muito cada família, né? Cada família tem as suas crenças, a sua forma de pensar sobre a espiritualidade. Mas a gente entende que é muito importante. O ser humano ele precisa do fator espiritual, né? Então, nós estimulamos que eles exerçam, né? Exerçam a espiritualidade. Então, e existem alguns elementos, né, que são importantes para o exercício disso. Muitas vezes o silêncio, muitas vezes um momento de meditação. Nós já tivemos aulas de meditação muitas vezes no campus da escola. A gente estimula que eles se reúnam para ter esses momentos de discussão. A escola é um grande espaço de debate sobre esses temas. Então, a gente abre espaço para isso. A gente abre esse espaço e a gente estimula que eles exerçam isso. Se é um tipo A, B ou C, aí não é com a gente. Aí cada um exerce aquilo que for genuíno das suas crenças, né? Das suas raízes, das suas influências. Eu acredito que tem uma influência forte, porque teve um episódio, eu estava com um problema de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia o ano passado. E o Murilo foi para a casa dos amigos, que estudam na mesma sala, lá no Alphaville. Então, ele chamou os amigos e falou, minha mãe vai fazer uma cirurgia. E eles se reuniram, deram as mãos e oraram. Quem me contou foi uma mãe emocionada, me chamou. Eu estava tendo festa junina na Great e eu ia fazer a cirurgia em julho. E eu até fiquei emocionada, até me emociono quando eu vou falar. Simplesmente, ela me disse, Rosângela, tu vai fazer cirurgia? E aí eu falei, vou, quem te contou? Aí eu fiquei surpresa, não estava comentando com ninguém, não era coisa grave, era uma cirurgia simples, mas era uma cirurgia. Mas ele estava, digamos, preocupado. E aí ela falou assim, não, porque o Murilo estava preocupado e estavam os meninos, tudo da mesma sala, porque ele vira irmãos, né, viu? É incrível, mas vira irmãos. E ele expressou, minha mãe, estou preocupado, e parece que começou a chorar, e um deles, vamos nos unir, dar a mão aqui, fizeram oração. E ela veio me contar essa história, e eu falei, nossa, então é importante essa... E eu entendi que vocês estão com essa parte forte dentro da escola. Para mim é importante. Não estou falando de religião, mas de espiritualidade, que independente de qual religião, se você tiver, como você falou, Deus é o Criador, a gente tem que olhar, né, para dentro, que a criatividade vem, porque nós somos filhos, né? Então, e ele falou isso e eu fiquei muito emocionada. A minha amiga lá, a Luami, me falou, me contou, e no campus da escola. Então, assim, gosto muito disso também. Gosto desse momento aí que vocês exercem a meditação. Ele me falou que tem meditação também, então parabéns mais uma vez. A gente está quase no final aqui, porque já estão mais de 1 hora de podcast. Deixar a gente fica muito tempo. Por mim, eu poderia ficar muito mais tempo, mas eu quero falar uma pergunta, fazer uma outra pergunta importante antes da gente se despedir aqui. É caro estudar na Great? Defina caro. Gostei. É uma pergunta que eu gosto de fazer, é caro. Porque, assim, a gente está falando de uma estrutura, eu estou falando de tudo que você entrega, e eu quero saber que você fale disso. É caro, é barato? Qual escola
Você tem a escola objetivo, que é com esse objetivo, o objetivo com esse objetivo, tem a expert com esse objetivo, e essa aqui é caro. Eu quero a sua opinião, se é caro, se é barato, se Quando está alguém no me preço. pergunta sobre isso, eu sempre devolvo uma outra pergunta. Eu gostei que você fez o silêncio, então... É porque é muito relativo, né, Rosângela? O que é caro, o que é barato, ele depende, né? Às vezes um remédio de R$ 1.000, ele se torna caro quando você não está precisando dele, mas quando você está entre a vida e a morte, ele é muito barato. Uhum. Não é isso? Então, essa relação de preço, de valor, ela é muito relativa. E sempre quando os pais me perguntam isso, né? Quanto é o valor, quanto é o preço, se é caro, se é barato, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Quanto custa um profissional frustrado no futuro? Quanto custa uma vida infeliz no futuro? Né? Quanto custa você, aos 60 anos de idade, descobrir que não faz o que deveria ter feito? Quanto custa um pai olhar para trás e perceber que não tomou a decisão acertada em relação à vida do seu filho? Isso é muito caro, né? Olhar para trás com um olhar de arrependimento, de ter tomado as decisões erradas. Isso sim é caro. Então, investir em educação nunca é caro. Investir numa boa escola é sempre a melhor opção. Então, o pai que puder escolher, eu não digo isso na nossa escola, mas o pai que puder investir, eu não digo nem pagar, é porque é um investimento. Porque se existe uma coisa que dá retorno, é educação. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que investiram em muitas outras coisas, mas esqueceram de investir em educação e tiveram uma história muito, muito curta de sucesso, de recursos à sua disposição. E quantas histórias a gente sabe de pessoas que tinham grandes patrimônios, perderam tudo e, por conta do conhecimento, conseguiram reconstruir tudo em pouco tempo. Então, uma educação de qualidade, uma pessoa bem formada, ela tem o maior ativo da Terra, que é o conhecimento, que são as tomadas de decisões acertadas. Então, uma escola ela nunca vai ser cara. Uma boa escola sempre vai trazer bom retorno. Conhecimento sempre traz retorno. Então, a Great ela é uma escola que cobra acima de todas as escolas, né? Tem um valor de mensalidade, um ticket com essa estrutura, né? Com esse acima, tanto de entrega, que justifica, né? Uhum. É uma escola que tem um profissional mais bem remunerado da cidade, é uma escola com maior área do Nordeste, não só do Piauí. É a maior escola do Nordeste, a Great. A Great é a escola que reúne profissionais não só de Teresina, não só do Brasil, mas de outros países, né? Então, todos esses porquês justificam o valor que nós cobramos, né? Então, a gente cobra um valor justo. Eu acho que o valor acho que respondendo a sua pergunta, né? É um valor muito justo, né? E que traz um retorno muito maior daquilo que é investido. É como se a gente colocasse uma semente, né? Como investimento, esperando daqui a alguns anos receber uma árvore com muitos frutos. Essa é a missão da Great, gerar realmente grande impacto, não só na vida de quem aposta na escola, de quem coloca o seu filho lá, mas de uma comunidade inteira, né? E a gente já tem visto esses frutos, né? A Great, ela tem gerado transformação não somente para as famílias da Great, ela tem impactado além dos muros da escola. Sim. A Great chegou em outras escolas, né? Sim, com então, certeza. todas as escolas da cidade, elas melhoraram depois da Great. Todas as escolas da cidade entenderam que espaço é importante. Todas as escolas da cidade entenderam que novas metodologias eram necessárias. Todas as escolas da cidade entenderam que remunerar bem o profissional é importante. Eu acho que são pontos assim que encontraram as escolas e contribuíram com elas também. Então, acho que todo mundo ganhou, as escolas ganharam, a sociedade ganhou, e eu acho que a gente está cumprindo nossa missão, né? A missão da Great é isso. Aí eu ia te fazer justamente essa pergunta, se você estava sentindo esse cumprimento de dever. Era a minha pergunta final. Qual é a sensação de fazer essa missão dar certo, a educação? É uma sensação de
de chamado cumprido, né? Eu muito cedo entendi que eu tinha um chamado para educação. Tem pessoas que são chamadas para salvar vidas, né? Para socorrer, para gerar ambientes de paz como você. Você é um gerador de ambientes de paz, né? De lares felizes, né? Uhum. E eu estou num lar muito feliz graças a você. Ah, tá. Eu sou feliz de ter vendido para você também o seu lar. Então, você tem uma missão muito nobre, Rosângela. Uhum. E eu também me enquadro nisso, né? Eu acho que eu fui chamado para realmente trazer luz para a ignorância, trazer conhecimento para aquele que não tem, trazer perspectiva de futuro, desenvolvimento. E eu acho que a gente está cumprindo isso muito bem. Eu acho que eu olho para trás, olho para as histórias como a sua, que dá um depoimento como esse do seu filho, e eu escuto isso todos os dias. Todos os dias eu ouço o pai dizendo: meus filhos estão felizes aqui. Meu filho hoje deixou remédio. A gente tem crianças que tinham um quadro, né, de ansiedade, e hoje praticando esporte, correndo no campus, estudando arte, estudando música, tem uma qualidade de vida muito maior. Então, eu acho que eu consegui ampliar aquilo que eu já fazia, que era gerar resultados, ter resultados de vestibulares, que é uma grande missão também, né? Que é o foco da maioria das escolas, né? Então, a gente já fazia isso em outras escolas e continua fazendo na Great, mas a gente trouxe outros elementos, né? A gente trouxe alguns elementos que não se apresentam apenas no fim da linha, na chegada. Que geralmente É um processo. as escolas olham lá para o final, resultado vestibular. A Great, ela olha para toda essa jornada. Todo o processo. Todo o processo ela é importante. É possível viver bem, é possível ser feliz em toda a jornada. Eu não preciso sofrer 17 anos, mas aos 17 anos eu consegui passar. Que vida é essa em que você perde tanto tempo, uma infância às vezes, uma adolescência em prol de um resultado daqui a 17 anos? Nós entendemos que a nossa escola, ela durante toda essa jornada tão importante que é a vida acadêmica, essa primeira fase, ela pode ser realizadora, mas também pode ser prazerosa e feliz. Nossa, eu estou aqui com o coração mais satisfeito por você estar aqui comigo, batendo esse papo, por meu filho estar estudando na tua escola, e te agradecer por esse momento, por essa doação de tempo, por esse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre educação. Falar sobre educação é muito gratificante. Então, obrigado, Rosângela. Conta comigo sempre. Você é uma parceira querida. E aí a gente vai fechando esse podcast, já falando para vocês, convidando para o próximo podcast. Nós estamos aí na plataforma Spotify e aqui com a gente. Aguardo vocês. Até lá. Até o próximo episódio.